Meus irmãos, o texto que eu quero compartilhar em João capítulo 13, se você puder permanecer com sua Bíblia aberta. João capítulo 13, que tem como título Jesus lava aos pés dos discípulos. E eu quero fazer essa leitura com os irmãos até o verso número 15. Se você puder ler comigo, eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Até o verso 11. João 13, de 1 a 11, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém? Santo Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida e suplicamos a tua graça bendita para que esse texto lido possa ser aplicado a nossas vidas, que possamos, ó Deus, não apenas ser ouvintes, simples ouvintes, mas praticantes do Evangelho, praticantes da tua palavra. É para isso que o Senhor nos comissiona, é para isso que o Senhor nos chamou, para viver o Evangelho, para indo pregar o Evangelho, para ser discípulo de Cristo. Ó Senhor, usa-me como instrumento, nada poderei falar de mim mesmo, se da tua parte não for usado pelo teu Espírito. Edifica o teu povo e que o teu nome seja glorificado. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis sentar. Jesus lava os pés dos discípulos. Esse é um texto muito conhecido, e esse é um texto que nos traz algumas perguntas. Mas esse evangelho que nós temos aqui em mãos é um dos textos mais significativos do Novo Testamento. Certamente o evangelista João, aquele discípulo conhecido como o discípulo do amor, aquele que era mais próximo de Jesus, aquele que andava com Jesus, aquele que estava no círculo mais íntimo da sua companhia. João é esse o único dos quais ele morrera de forma natural, ou seja, na sua tenra velhice. Diferente dos demais apóstolos, que todos eles foram martirizados, João foi aquele também que Deus deu a revelação das últimas coisas ali na ilha de Pátmos. Ele é aquele do qual o Senhor Jesus revela a sua palavra ao seu coração. Esse é o discípulo amado de Jesus, ele que tem como propósito mostrar no seu evangelho que Jesus é o verbo de Deus que se encarnou e habitou entre nós. Esse mesmo evangelista João mostra que Jesus é o criador do universo, ele é o sustentador de todas as coisas, ele é o Deus Filho, ele está sentado à destra do trono de Deus, ele veio habitar entre nós, ele esvazia da sua glória. Então o evangelista João, diferente de Mateus, de Marcos e Lucas, ele apresenta Jesus como o Deus encarnado. E essa é a verdade que muitas falsas igrejas, ou pseudo-igrejas, ou seitas, quando elas negam que Jesus é o Senhor e Salvador, e que Jesus é o Redentor, esses de fato não são
da parte do Senhor. Mas aqui o evangelista João diz que só em Jesus nós temos a vida eterna, porque ele aponta que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós não temos dúvidas, irmãos, nós que cremos nas Escrituras como nossa regra de fé e prática, nós que temos a palavra de Deus como suficiente revelação dos céus, nós não temos dúvida, porque de Mateus até João, esses evangelhos apontam Jesus como nosso Salvador. Mas aqui, irmãos, no capítulo 13, nós temos um texto em particular. Aqui estamos nos momentos finais do ministério de Jesus aqui na terra. Aqui nós vamos ver que Jesus se recolhe com os 12 discípulos, com os seus 12 apóstolos para comer a última Páscoa. Aqui Jesus vai instituir também a sua ceia. E aqui Jesus aponta a ceia como um memorial. E nós estamos aqui, irmãos, diante dos últimos momentos. Aqui é o dia anterior à sua morte e crucificação pelos pecadores. E Jesus, nesses últimos momentos que ele tem com os seus discípulos, ele está prestes a ser crucificado. Jesus que sabia todas as coisas que haveriam de submeter a sua vida. E fica, certamente, talvez aqui pudéssemos imaginar Jesus naquelas últimas horas com os seus discípulos, sentado ao redor da mesa, porque o texto diz aqui no verso 1: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Aqui mostra que Jesus, ainda nesse momento de dor, de sofrimento, de angústia, porque a alma do Senhor estava angustiosa até a morte, ele ainda tem a última lição a dar aos seus discípulos. Se você observar no capítulo 13 aí, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, no verso 12, a partir do verso 12, o Senhor vai trazer uma grande lição, ainda nesse momento de dor. Então eu começo a imaginar, depois de 3 anos, Jesus ensinando e convivendo com esses homens, que mensagem Jesus tem para dar a eles como o último exemplo, a última lição. O que é que o Senhor Jesus ainda tem para compartilhar com eles? Os apóstolos estavam à mesa para participar da ceia, e mostra o texto que Jesus se levantou, pegou a água e uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Alguém poderia imaginar, naquelas últimas horas, Jesus talvez poderia trazer alguns ensinamentos doutrinários da lei. Jesus talvez pudesse ensinar a eles sobre a soberania divina, sobre o poder de Deus, sobre a graça do Senhor. Mas a lição que Jesus traz para esses homens é diferente de qualquer perspectiva que eles pudessem imaginar. Com tantas coisas importantes que Jesus poderia falar, ele se reúne com esses homens ao redor da mesa. E ele se levanta naquele momento, ele cinge-se com a toalha, pega uma bacia e lava os pés daqueles discípulos. E aqui a grande pergunta talvez para mim e você é: por que Jesus lavou os pés daqueles apóstolos? Qual era o propósito de Jesus naquele momento, nos seus últimos instantes de vida com os discípulos? Que lição ele queria trazer para aqueles homens? Qual o objetivo da igreja do Senhor? Ora, Jesus, enquanto aqui esteve, demonstrou prodígios nos céus e na terra, através das suas palavras, através dos seus atos, através da sua vida. E Jesus ali naquele último instante, porque como o texto diz, ele sabia que estava para ser preso, ele sabia que estava para ser crucificado, e sabia que ele estava para voltar ao Pai. E a preocupação de Jesus com aqueles homens é que eles aprendessem ainda a uma lição a mais em suas vidas. E antes de falar sobre esse lavar os pés, a gente precisa entender que nas culturas antigas, nas antigas civilizações, e nós vamos também ver isso na prática do Antigo Testamento, em Gênesis 18, 19 e vários outros textos, que era uma prática da cultura que naquela época as pessoas usavam sandálias e andavam quilômetros e quilômetros. Então quando chegava uma visita, ou quando chegava alguém na casa do anfitrião, ele preparava já, quando sabendo que havia chegado alguém, um servo, um escravo, para que quando aquela pessoa chegasse cansada da viagem, pudesse aliviar, lavando os seus pés. E esse era um costume da época. E nesse momento em que Jesus está com os seus discípulos, os discípulos tinham chegado de suas viagens, do seu trabalho. Muitos estavam pregando o Evangelho, muitos estavam vindo de cidades circunvizinhas. E quando eles se sentam naquela última reunião com Jesus, eles não sabiam que aquela era a última ceia. Mesmo sendo o Senhor Jesus tendo falado que aquela seria a última ceia com eles, eles não compreendiam aquele fato. Mas eles estavam sentados ao redor daquela mesa.
E o texto diz que em toda casa da cultura judaica sempre havia toalha e bacia para lavar os pés. E aqueles homens estão sentados na mesa sem antes ter feito essa purificação, essa lavagem dos seus pés. E aqui Jesus vai dar um exemplo, e esse exemplo de Cristo, irmãos, deve ser celebrado de forma simbólica e deve ser também verificado de forma didática para nossas vidas, porque algumas igrejas e algumas instituições religiosas, eles criaram como que algo ritual, o lavar os pés. Ou seja, existem algumas situações em que em um momento do culto existe esse momento de lavar os pés, em algumas denominações, em alguns círculos religiosos, mas se perde o propósito. Se perde o propósito porque o que Jesus fez com os seus discípulos não é para se tornar um rito ou algo sagrado ou um sacramento, porque nós cremos e vemos pelas evidências das Escrituras que foram apenas 2 sacramentos que o Senhor Jesus instituiu, e um deles foi o batismo, e logo depois a fazer parte da mesa do Senhor, tomar a Santa Ceia. Então alguns religiosos criaram esse momento do lava-pés como algo ritual, porém foge do propósito, porque não podemos fazer diferente do que Cristo já fez. O que Cristo quis fazer com aquele lavar pés dos apóstolos foi trazer uma grande lição para a vida daqueles homens. E a resposta certamente nós vamos ver no verso 12, que diz o texto: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Ou seja, o Senhor Jesus faz aquela atitude de graça, de misericórdia, de servo humilde, esvaziando de toda a sua glória. Ele diz: olha, vocês compreenderam o que eu vos fiz? E ele responde no verso 13: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, diz o texto, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu começo a imaginar que os discípulos, ao ouvir as palavras de Jesus, certamente eles se sentiram culpados, certamente eles se sentiram inquietados, porque aquela mesa que estava preparada como a última ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos, antes deles chegarem, eles sabiam que havia uma toalha e uma bacia. Mas o que acontece é que aqueles homens olhavam um para si e esperavam talvez que alguém fizesse isso, porque eles tinham chegado, e normalmente sempre havia um servo para fazer aquilo. Mas aquele era o momento reservado dos apóstolos com o Senhor Jesus. Não havia nenhum servo, nenhum serviçal, nenhum escravo. Então certamente Jesus esperava que quando eles chegassem, uns lavassem os pés uns dos outros, uns servissem uns aos outros. O grande comentarista D.A. Carlson, ele diz que certamente se fosse para lavar os pés de Jesus, nenhum dos apóstolos teria dificuldade de fazê-lo. Mas como era para lavar os pés uns dos outros, eles são iguais, eles se achavam, e havia uma inquietação entre eles de qual deles era o maior ou mais proeminente dentre os apóstolos. Então havia alguma coisa que o Senhor Jesus queria ensinar àqueles homens. O Senhor pergunta: compreendeis o que vos fiz? E eu quero mostrar 2 lições que nós vamos ver nesse texto, do qual o Senhor ensina aos seus discípulos. E eu tenho certeza que essa mesma lição, da qual o Senhor ensinou para os discípulos, essa lição é para a minha vida e para a sua vida. O Senhor Jesus vai mostrar-nos que todos nós somos servos e que precisamos estar sempre prontos a servir. O texto diz: ora, eu sendo o Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós assim também o façais. Muitas vezes nós não queremos descer um pouco do grau onde estamos, ou da posição em que nos colocamos, porque às vezes nos achamos mais importantes, ou de uma posição um pouco superior aos demais. E Jesus mostra aqueles homens, assim como Deus, Ele que se esvazia da sua glória, assumindo a forma de homem. Jesus, ao se encurvar e lavar os pés daqueles homens, ali ele mostra a forma de servo. Jesus assume de fato a forma de servo. Ali ele não tem nenhum tipo de vergonha de servir, de amar, de demonstrar o amor. Jesus estava no cenáculo com eles. Ali não havia ninguém para fazer esse serviço.
E Jesus esperou que eles tomassem essa iniciativa uns pelos outros, mas aqueles homens simplesmente não assim o fizeram. Eles estavam em si mesmados de si, ou seja, eram orgulhosos demais para lavar os pés do seu companheiro, para demonstrar esse ato de amor e de misericórdia. Porque na cultura do povo judeu, como nas civilizações antigas, quando aquela casa não tinha condições de ter um escravo ou um servo para fazer aquilo, o próprio senhor da casa, por amor àquele que vinha, ele assim o fazia, demonstrando a utilidade, o amor, a hospitalidade, a misericórdia. Porém, Jesus encontra nesses homens algo que estava faltando. Ele está para ir aos céus, e ele queria deixar aqueles homens preparados em todas as áreas. E uma área que faltava no coração daqueles homens era quebrar o orgulho, a soberba, a arrogância. Era fazer com que aqueles homens de fato parecessem com o seu mestre, com o seu Senhor. Jesus queria deixar na vida daqueles homens a imagem de seu Filho, ou seja, o próprio exemplo de Cristo. E nós, conquanto nos chamamos servos de Deus, discípulos de Jesus, não podemos ser diferentes daquilo que a palavra nos ensina. Precisamos andar de conformidade com tudo que a palavra nos ordena. E Jesus aqui reprovou a atitude daqueles homens, mostrando que dentre eles, o que servem, ou seja, aquele que serve não é inferior ao que está sendo servido. O maior no reino de Deus não é o primeiro, é o último. O grande diante do Senhor é aquele que se apresenta como o menor ou mais humilde. Jesus reprova a atitude mostrando exatamente isso, que a grandeza não se mede entre o tamanho ou a posição, mas entre o serviço de amor e de misericórdia. Nós somos conhecidos pelo mundo. Se nós fizermos as mesmas obras de Deus, se nós de fato vestirmos as vestes da humildade, da singeleza e da verdade, porque o verdadeiro evangelho nos transforma de dentro para fora. O Senhor Jesus traz uma lição para esses homens. Eles precisavam ser purificados para ter comunhão com Deus. Jesus, ao lavar os pés, está mostrando a purificação, a limpeza, ou seja, demonstrando o amor. E ele diz: assim como eu vos fiz, façais também vós uns aos outros. Ou seja, a purificação significa aquilo que Deus trabalha em nosso coração. Ela vai ser muito mais visível do que as nossas palavras. Eu preciso demonstrar o amor não com versos, com palavras, com textos, mas com o meu testemunho. A lição que o Senhor traz para a vida daqueles apóstolos é que eles precisam ter comunhão entre eles e que eles precisam ser purificados através do ato do amor e da graça. Ou seja, eles têm que se olhar como iguais, amando-os uns aos outros, não com diferença, não com disparidade de posições, porque dentro da igreja do Senhor não existe o mais importante ou o pequeno ou o grande. Todos nós somos servos. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Nos prostramos diante dEle e seguimos as suas ordens. Ele é o grande general, Ele é o sumo sacerdote. O Senhor Jesus está mostrando aos seus apóstolos, assim como Ele, sendo mestre e Senhor deles, assim fez, nós também devemos fazer. A purificação para ter comunhão com Ele e a humildade para servir. O texto, verso 14 diz: depois de lavar os pés dos discípulos, ora, se eu sendo o Senhor e mestre vos lavei, também vós deveis fazeis uns aos outros. Ora, irmãos, se tudo quanto o Senhor Jesus nos ensina e a palavra de Deus nos mostra, eu não viver de acordo com a sua palavra, o que eu tenho feito? Será que tenho feito algo de fato que glorifica a Deus? Será que a minha vida tem de fato louvado o nome do Senhor? Será que os meus passos, os meus procedimentos, a minha conduta, as minhas conversações, os meus pensamentos, será que isso tem redundado a glória de Deus? Jesus se esvaziou, deixando a glória do céu para servir aos homens. A oração sacerdotal em João 17 mostra a ele quando está prestes a ir para a cruz, ele intercede pelos seus. Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus veio para morrer por nós, Jesus veio para nos servir, Ele sendo o Senhor.
Ele assume a forma de servo. Ele mostrou que nós devemos ser humildes, servindo uns aos outros em amor. Aquilo que Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 13: ora, ainda que eu dê os meus bens, ainda que eu entregue o meu próprio corpo, e ainda que eu faça tantas coisas, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Muitas pessoas advogando ter dons e talentos e capacidades e sendo prodigiosos, enquanto o Senhor espera encontrar humildade, misericórdia, mansidão. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para os discípulos, quando nós olhamos para o Evangelho, temos visto uma prática diferente nos nossos dias. O Senhor demonstrou humildade, serviço. Ele lavou os pés dos apóstolos, ele deu uma grande lição de humildade. Devemos, irmãos, também procurar oportunidades para humildemente servirmos uns aos outros. Ouvir as suas, sabe, muitas vezes nós não temos tempo para sequer sentar e ouvir alguém que está passando dificuldade. Não estou falando de questões financeiras, mas apenas a pessoa está passando momentos de lutas, não sabe o que fazer, tem passado momentos de dificuldade na família, nos relacionamentos, no trabalho, e muitas vezes nós não temos tempo para sentar e orar com o irmão. Não temos tempo para estender a mão e levantar o caído. Não temos tido tempo para interceder em prol daqueles que estão enfraquecidos, que estão desanimados. O Senhor Jesus mostra para esses homens que todos nós devemos sempre estar prontos para servir, porque em nenhum lugar da Bíblia, irmãos, existe a doutrina de que para seguir a Cristo eu preciso ser servido. Eu preciso servir ao Senhor. Eu preciso oferecer os meus talentos, os meus dons, aquilo que Deus me dotou, Deus me capacitou para o serviço e para a glória do seu nome. Eu devo sempre olhar para o meu próximo como sendo superior a mim, o meu igual, aquele que eu devo amar, aquele que eu devo ajudar. Este ensino de Jesus é importante, irmãos, para a igreja. Como assim o Senhor mostrou aos seus discípulos, devemos também demonstrar, não apenas dentro da igreja, mas na igreja é o fator vital. Ou seja, na igreja nós ouvimos acerca da graça, do amor, da misericórdia, da piedade, e devemos nos encher do Espírito de Deus, devemos nos encher dessa comunhão, e devemos sair das paredes, devemos sair das portas da igreja para manifestar essa glória de Deus ao mundo. Devemos de fato buscar em Deus: Senhor, a começar de mim, quebranta meu coração, faz de mim o teu discípulo, o teu servo, que eu possa, a semelhante exatamente do teu exemplo, demonstrar amor para com os meus irmãos. O amor, irmãos, não fica apenas na aparência, mas na prática efetiva. E nós devemos aplicar essa doutrina à nossa vida. João 13,17, no mesmo texto, o verso 17, disse o Senhor Jesus: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados se as praticardes. Ora, se nós sabemos que devemos amar, se nós sabemos que devemos socorrer, se nós sabemos que devemos amar uns aos outros, servir uns aos outros, e o Senhor Jesus disse: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. As bem-aventuranças, ou seja, as dádivas dos céus, são para aqueles não apenas que concordam, não apenas aqueles que creem, mas aqueles que praticam, que vivem o Evangelho. O Senhor nos chama para sermos muito mais do que ouvintes, mas sermos praticantes da palavra, aquilo que Tiago escreve no capítulo 2. A purificação, irmãos, para ter comunhão com Ele, é necessário ter uma vida purificada, transformada, lavada, porque o Deus que habitou entre nós, esse mesmo Deus disse estar conosco todos os dias, e Ele intercede pelos seus. O Senhor Jesus, diante do Pai, intercede pela sua igreja. Ele roga ao Pai para que sejamos semelhantes a eles, para que andemos nos seus caminhos. No verso 10, diz o texto, exatamente aqui nesse mesmo texto diz assim, quando Pedro interrogando a Jesus, o verso 9 diz assim: então Pedro pediu ao Senhor, no verso 8 diz: nunca me lavarás os pés, disse Pedro. Jesus, porém, lhe respondeu: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E aí Pedro diz: não apenas os pés, mas também a cabeça, as mãos. E aí Jesus diz no verso 10: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Vós estáis limpos, mas não todos.
Nós estamos limpos, ou seja, purificados, quando nós ouvimos a ordem do nosso Senhor e praticamos os seus mandamentos e obedecemos a sua lei. Irmãos, não há outro caminho de agradar a Deus, de fazer a sua vontade, senão observando a sua palavra e andando de acordo com ela. O Senhor nos chama para servir uns aos outros, para amar uns aos outros. Ele diz: assim como eu vos fiz, vós também deveis fazer. Porque uma vida piedosa, irmãos, não é de aparência. O texto vai nos mostrar, se eu pegar lá Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A nossa justiça não é aquela que nós divulgamos, anunciamos aos homens que fazemos. Nós devemos fazer obras de piedade, de graça e misericórdia todos os dias, sem tocar a trombeta, sem necessidade de anunciar aos quatro cantos, mas praticar, porque esse é o fruto do Espírito, porque o Senhor habita em mim, porque o seu Espírito Santo me conduz a praticar a justiça. Então a nossa vida, irmãos, como o Senhor Jesus disse a Pedro: vós já estáis limpo. Todo aquele que de fato foi alcançado pela graça, esse deve viver em novidade de vida, deve viver para o fruto da justiça do Senhor. E também nós não vamos nos aproximar a Deus por sacrifícios. Deus não quer de nós sacrifícios. Há muitas pessoas ainda enveredando por essa vida, objetivando receber alguma coisa de Deus se eu oferecer algo em troca. E me lembro das palavras do profeta Isaías, quando mostra aqui o texto, Isaías capítulo 1, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. O Senhor espera de nós, como diz Davi no Salmo 51, sacrifício de um coração quebrantado aos seus pés, de um coração compungido, de homens e mulheres santos que buscam fazer a vontade de Deus. E não satisfazer as suas próprias necessidades, mas buscam obedecer ao mandamento. A grande lição que o Senhor Jesus dá para aqueles homens é que eles sejam de fatos e verdade, não apenas de palavra, mas eles tenham no coração transformado. A vida deles, elas são purificadas e transformadas a partir do momento que eles dão um exemplo daquilo que eles pregam. A humildade não pode ser apenas aparente ou para com alguns. Nós devemos ser, de fato, zelosos em toda a prática da justiça para com todas as pessoas. Se você observar, as pessoas que iam ao encontro de Jesus eram pessoas que eram separadas, eram pessoas que eram excluídas do convívio, eram pessoas que eram taxadas como pecadores e que já tinham o inferno como o seu destino. Porém, Jesus ia ao encontro dessas pessoas para demonstrar a graça, a misericórdia, o amor e estender a mão. Jesus nunca apontou no pecado, mas Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem da igreja é uma mensagem de justiça, porque o reino dos céus não é comida nem bebida. O reino dos céus é fazer a vontade de Deus. O reino dos céus é seguir a Cristo como nosso Senhor. E Jesus ensina aos seus apóstolos que eles devem servir, que eles devem viver para servir, para demonstrar que são de fato filhos de Deus, transformados pelo poder do Espírito. Temos que ter o cuidado para que não achamos ou pensemos que somos superiores, ou que há uma supremacia eclesiástica dentro da igreja, do pastor ao outro, a qualquer outro irmão, aquele que serve como aquele que ensina. Todos nós estamos na mesma condição diante do Senhor. Lucas vai mostrar isso. O evangelista Lucas, no capítulo 22, o verso 26 diz: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Ou seja, dentro do reino de Deus, todos nós temos o nosso papel. Eu me lembro que os apóstolos, quando estavam instituindo lá a igreja, ele diz: olha, é necessário que levante-se homens santos e piedosos para nos ajudar no ministério. Nós nos dedicaremos à palavra e à oração. E que levante homens piedosos para cuidar das viúvas, para o momento da ceia, e prepare. Então veja que havia sempre um objetivo. Tudo quanto fazermos, tudo quanto viermos em nossas mãos, devemos fazer com ordem, com decência, para a glória de Deus. Devemos entender que cada um no seu papel servimos ao Senhor.
E o Salmo diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com o cântico, sabei que o Senhor é Deus. Então, meus irmãos, servir ao Senhor com alegria significa que nós temos a verdadeira riqueza, como diz Paulo. Paulo, o seu prazer e a sua vida tinham um objetivo: servir ao Senhor, pregar o Evangelho, socorrer aqueles que precisavam. Paulo tinha no seu coração a necessidade e o desejo de fazer a vontade de Deus. Assim, quando Jesus veio à terra, ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas aquilo que o Pai o enviou. E ele, quando estava naqueles últimos instantes lá no Getsêmani, ele ora ao Pai dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus se submeteu ao Pai até o último instante. A tua vontade é que deve permanecer. Irmãos, Jesus mostrou que para ter comunhão com Deus precisamos estar limpos espiritualmente, purificados, transformados. E essa purificação, essa transformação é de uma vida sincera e verdadeira aos pés do Senhor. Ter comunhão com Deus é ter comunhão com os nossos irmãos. Aquele que diz que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, e deixa de amar ou de perdoar o seu irmão, a palavra de Deus diz lá na epístola de João que é mentiroso. Nós precisamos entender que a prática cristã, ela não é apenas verticalizada, mas ela também é horizontalizada. Ou seja, aquilo que nós fazemos aqui deve sempre reverberar a glória de Deus. Da maneira que eu trato o meu irmão, é a maneira que eu devo desejar ser tratado. Da maneira que eu trato o meu semelhante, é assim que o Senhor Jesus me salvou, me santificou e me separou para dar frutos, para sermos homens e mulheres santos de Deus, que vivam o Evangelho da graça. Jesus demonstrou exatamente isso aos seus discípulos. Essa lição que o Senhor Jesus mostra para eles é que eles não podem permitir que os seus corações sejam, entorpecidos da vaidade, da soberba, mas que eles possam se humilhar perante a mão do Senhor. Jesus também apontou onde estava a sujeira espiritual na vida daqueles homens que pregavam o Evangelho: a vaidade. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus nos diz, tem um capítulo inteiro falando vaidade de vaidades, tudo é vaidade debaixo do sol. E quem falou isso foi aquele do qual Deus dotou de sabedoria como a ninguém outro. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e ele verificou que debaixo dos céus o que ele enxerga na vida humana é vaidade, é arrogância. Irmãos, para que nós possamos agradar a Deus e fazer a sua vontade, precisamos nos submeter a toda justiça de Deus. Precisamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor, porque Jesus, o servo de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que criou todo o universo, aquele que estava no princípio de todas as coisas, o Verbo que se fez carne, ele esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de escravo, de servo. E todos aqueles que seguiam a Jesus, que nós olhamos no Antigo Testamento, eles entendiam isso. Eles se prostravam diante do Senhor, eles temiam ao Deus dos deuses, ao único Deus verdadeiro. Nós estamos na igreja do Senhor, nos nossos dias, precisamos entender que o Senhor nos chama para irmos, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, e o Evangelho é amor, é misericórdia, é perdão, é justiça. Jesus inverteu a doutrina judaica de ser servido e implantou a teologia do servir. Não mais vivo eu, e sim Cristo vive em mim, dizia o apóstolo. Quando Paulo diz ser de meus imitadores, ele diz: olha, eu sigo a Cristo, eu ando como Cristo, eu vivo como Cristo. Era uma grande responsabilidade para ele apontar para si o exemplo e a vida de Cristo. Mas na verdade foi para isso que Jesus preparou aqueles homens. Durante os 3 anos que Jesus aqui esteve, preparou todos os seus apóstolos, e essa foi a última lição que o Senhor Jesus deixou para com eles, uma lição de humildade, como está descrito aqui no verso 12, 13 e 14. E Jesus diz: assim como eu vos fiz, façais também vós. O nosso cristianismo não terá nenhum valor se nós de fato não vivermos a palavra de Deus. Jesus estabeleceu um novo tempo para a igreja, onde precisamos servir nela e a partir dela para a glória de Deus. Tudo o que fazemos na igreja do Senhor, como aquilo que faremos fora dela, ou redundará em glória a Deus, ou apenas a vaidade dos homens.
Irmãos, tudo que vier à sua mão, faça para a glória do Senhor. Saiba que de Deus nós daremos conta de tudo aquilo que vier à nossa mão. Irmãos, a posição que você ocupa, sabe, aquilo que Deus tem colocado à sua mão, faça com alegria, para a glória e louvor do Senhor. A grande lição que o Senhor Jesus deixa para os seus discípulos é uma lição de humildade, de quebrantamento, de singeleza. Eu queria que você lesse comigo, aí com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 13. Todos, vamos ler o verso 16. Em verdade vos digo que o servo, nem o enviado. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados se as praticardes. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se você sabe disso, se você compreende isso, se praticardes, serás bem-aventurados. Que Deus nos abençoe, irmãos, a entendermos que todos nós fomos chamados para sermos servos do Senhor Jesus, discípulos de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.